Isso aí, Ricardo. Vou pedir para você se apresentar aqui pra gente. E o Anderson, você já vai mandar a primeira pergunta para ele de uma vez, quando ele se apresenta? O que você acha? Por favor, se apresenta aí, cara. Fica à Então, vontade. fala pessoal, meu nome é Ricardo Sampaio. Atualmente eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fui aprovado no cargo Agente de Fiscalização, Administração. E fui aprovado também em outros concursos, como o TRF, também TCM São Paulo, fiquei ali muito próximo. MP São Paulo, fiquei no Cadastro Reserva. Enfim, mas óbvio que antes de ter essas aprovações, no total, eu acho, se não me falha a memória, foram, assim, que chamam mais atenção, acho que foram 7 entre os 10 primeiros. Pode parecer até, nossa, uau, mas não é nada demais, porque acho que foi muita bunda na cadeira, muito estudo, quebrando muito a cuca, e até chegar num método, assim, que eu acho que foi o método que eu utilizava para estudar, que eu consegui encontrar uma forma de ter um melhor custo-benefício nos estudos e otimizar assim o meu desempenho. Com isso eu consegui chegar a essas aprovações e hoje está aqui com o nosso colega Anderson aí também, que trabalha no TCE, bem realizado. Legal, legal. Ô, Ricardo, vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz é assim: da onde que você é, claro, a sua formação, e por que você resolveu fazer concurso público? Qual foi o tchan? E antes, ele é da cidade dos concursos, né? Então, já começa por aí. Eu sou de Brasília. Em Brasília, assim, transpira concurso. Se você cresce, meio que a mãe e o pai já falando, não, é bom você fazer concurso, porque, querendo ou não, a área privada lá não é tão desenvolvida. Então, quando as pessoas começam a crescer na área privada, acabam vindo para São Paulo. Então, tem uma cultura de concurso muito presente. E um dos motivos que eu optei por concurso foi uma questão mais familiar. Eu acho que meu pai foi empresário durante uma boa parte da vida e quando eu era mais novo ele tinha uma condição financeira muito favorável. Só com o passar, eu acho que quando eu tinha mais ou menos um adolescente, eu vi ele ter dificuldade financeira e aí foi só piorando. Aí chegou num ponto que quando eu comecei a chegar nesse ponto, o que eu vou fazer da vida? Estava ali para me formar, pensei em continuar onde eu estava na área privada, só que eu verifiquei que eu queria um pouco de estabilidade para minha vida, e não queria viver o que a minha família passou. De um momento você tem bastante, mas em outro momento você tem um pouco de escassez. E isso é algo que mexe muito, assim, ainda mais quando você tem filhos. Então isso para mim acho que foi o divisor de águas. É que na verdade você já tava num ninho já, só de concurseiro, propício, né? Exatamente. Bem, num local bem propício. Então pra você não foi difícil entrar nessa área, né? Não, porque acaba que seus amigos acabam, um ou outro já está estudando, outro é concursado, outro que é um pouquinho mais velho já passou, uma tia fala, olha aquele concurso. Então você começa a já conversar com as pessoas e já entender um pouco do mundo. Minhas duas irmãs também são concursadas, então tenho familiares, tios que também foram concursados, então acaba que você tem um viés ali muito forte. Assim, até Brasília tem essa presença ainda muito grande. Hoje tem internet, facilita você estudar em qualquer lugar, mas antigamente, se olhar 20 anos, não era uma coisa assim. Então Brasília era bem forte, bem enraizado essa cultura. E é isso, acabou passando, né, de pai para filho e vamos que vamos. E fora que deve ser estranho, deve ser estranho não, né? Pra vocês é comum, né? Você conversa com, e aí, beleza? Eu sou concursado em tal lugar. Tá. E aí, beleza? Sou concursado em tal lugar, eu sou de tal órgão. Acho que deve ser difícil achar alguém que fala, não, eu trabalho na empresa tal, eu trabalho na... É bem comum, meus melhores amigos, assim, eu diria que a maioria hoje em dia é concursado, se não a namorada é concursada, ou a noiva, então acaba que você sempre conhece alguém assim que é concursado, então é interessante. Tanto é que Brasília é um dos locais mais difíceis para passar em concurso, né? A nota de corte acaba sendo alta. Hoje eu acho que já está virando um pouco mais assim, as pessoas, de forma geral, elas acabam fazendo em vários estados, né? Eu mesmo, quando eu estava fazendo o concurso, vim parar em São Paulo, mas eu acho que a galera que começa a se preparar para, por exemplo, carreira fiscal ou carreira de controle, que é o nosso caso, você acaba fazendo ao longo do Brasil, né? Então, tem um outro que fala, eu não mudaria de cidade, mas dependendo da sua situação financeira, você acaba migrando para depois pensar em retornar para sua casa. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas acabam já fazendo a nível nacional. Antigamente tinha mais disso, assim, tipo, eu acho que Brasília era a terra da galera ali de alto desempenho, os melhores cursinhos eram presenciais, então estavam lá. Eu acho que essa parte boa aí do acesso online, né, que hoje em dia o pessoal pode estudar em qualquer interior do interior do Amazonas, se ela tiver ali uma internet boa, ela já consegue fazer uma preparação de alto desempenho. E no seu caso, você nem tentou mercado? Então, eu trabalhava numa instituição financeira, e aí minha história é um pouco engraçada. Aí meu estágio estava acabando, aí a minha gerente falou, Ricardo, e aí, você vai querer ser contratado?
Aí eu fiquei pensando assim, caramba, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Desculpa te interromper, é faculdade do que você fazia? Eu fiz administração. Tá bom. Aí eu tá. tava terminando o estágio nessa instituição financeira. E aí faltavam alguns meses, ela me perguntou e eu fiquei bem na dúvida, porque tinha essa viés do concurso, será que eu faço isso? Será que eu vou fazer uma pós, um mestrado? Aí acabou que eu falei, pensei, comecei até com a minha mãe na época, aí eu falei, não, vou continuar lá, mãe. E aí eu faço um concurso estudando ali em paralelo. Mas olha como é a vida, eu acredito muito que nada é por acaso, assim. Aí quando eu falei pra ela que eu aceitava, a empresa estava passando por uma reestruturação de cargos e salários, não conseguiram me contratar na época, não conseguiram contratar ninguém. Aí eu falei, então vou estudar para concurso, focado, assim, eu sou bem intenso, 880. Comecei a estudar que nem um doido, assim, sem método, mas já entrei no cursinho presencial, assim, no início de janeiro de 2014 ou 15, e comecei já a estudar que nem um frenético. Aí acabou que passaram 3 meses, me ligaram. Ricardo, agora já acabou. Olha como são as coisas. E você quer vir trabalhar aqui com a gente? Aí eu falei, caraca, e agora? Porque seria bom, né? Minha mãe, na época, também não tinha muita condição de ficar me sustentando, mas eu falei, pô, mãe, o que eu faço? Ela, não, a gente dá um jeito. E consegui continuar, recusei, continuei estudando para concurso. Nossa. 100%, all-in. E aí, só que eu não tinha método. Eu acho que esse foi um dos meus maiores erros. Não tinha método e não tinha foco no começo. Então eu acabei, como eu estudava muito, eu acho que um fator assim que o concurso eu acho que ensina muito na nossa vida. Eu acho que eu tinha um pouco de salto alto no início, falar só porque eu estudo muito, eu vou conseguir passar em tudo. Aí acabou que eu não tinha foco, eu comecei a estudar, colocar assim, carreira de controle, tribunal de contas, aí coloquei auditor fiscal do trabalho, que falava que estava para sair, Câmara dos Deputados, que falaram que estava para sair desde 2014, não sei o que. Eu falei, vou colocar tudo, quando chegar em 2015, eu vou passar em vários. Eu passo, né? Pensei, né? Um pensamento completamente equivocado e a vida foi me mostrando que não era assim, que você, querendo ou não, tem outras pessoas fazendo o que nem você está fazendo, e se você não tem foco para todo dia ir aprimorando, você acaba que, quando você faz um ciclo de matérias muito grande, você chega no final, você nem lembra, às vezes, do direito do trabalho, que o concurso que passa não é o grosso, é o detalhe. Então, eu acho que é um dos motivos que você tem que ser um especialista na sua área. Se seja carreira de controle, seja área policial, o que for, mas você tem que, com o passar do tempo, você virar um especialista naquilo que você faz.